Olá a todos, de regresso então para a resolução de mais uma questão da prova modelo número 7 do professor José Carlos, agora com a questão número 3 de escolha múltipla, uma questão que toca nas propriedades dos logaritmos. A questão diz-nos o seguinte: sejam A e B dois números reais positivos, tais que logaritmo de A na base 4 mais logaritmo de B na base 2 é igual a 1, sabemos isto. Qual é, então, o valor do logaritmo do produto entre A ao cubo e B à sexta na base 4? Ou seja, nós temos que determinar o valor numérico do logaritmo na base 4 de A ao cubo vezes B à sexta. E a única informação que temos disponível é esta que nos é dada aqui no enunciado, onde nós temos logaritmo de A na base 4 mais logaritmo de B na base 2 igual a 1. Quer dizer, eu vejo aqui alguns logaritmos em bases diferentes, quer dizer, este logaritmo está na base 4, o que me pedem é um logaritmo na base 4, aquele logaritmo está na base 2, logo assim, o que me apetece a fazer assim já de seguida é passar este logaritmo que está na base 2 para um logaritmo na base 4, apelando então à propriedade da mudança de base, isto para estar a trabalhar com logaritmos na mesma base, porque precisamos de ter logaritmos na mesma base para aplicar as propriedades. Ou seja, como é que se faz a mudança de base? Eu quero então mudar este logaritmo para um logaritmo de base 4, e então isto será igual ao quociente entre dois logaritmos nessa nova base que eu pretendo, será a base 4. O primeiro logaritmo, o argumento dele fica com o antigo argumento B, e o logaritmo que se encontra no denominador, na mudança de base, o argumento será a antiga base, ou seja, 2. Isto está a dar então logaritmo base 4 de B, e logaritmo de 2 base 4 é exatamente igual a 1 meio. Se isto não é assim muito líquido para vós, vocês podiam colocar o valor deste logaritmo na calculadora e obteriam então 1 meio, ou fazer assim, para não estar outra vez a mudar de base, eu podia fazer aqui uma pequena manipulação. Eu sei que se tiver logaritmo de um valor na mesma base, isso é igual a 1. Se esta base é 4, eu tenho ali 2, precisava transformar este 2 num 4 para dizer que era 1, não há problema, bastava multiplicar por 2 meios e pela propriedade do logaritmo do expoente, né, eu podia passar este 2 para a expoente do argumento, ficando então com 1 meio do logaritmo na base 4 de 4, ou seja, isto era igual a 1, e 1 vezes 1 meio obteria então facilmente o valor do meio sem utilizar a calculadora. E sendo assim, agora reparem numa coisa, é que nós temos aqui 1 a dividir por 1 meio, é o inverso do meio, e o inverso do meio é exatamente igual a 2, ou seja, nesta mudança nós vamos obter 2 vezes o logaritmo de B na base 4, o que ainda aplicando a propriedade do logaritmo da potência, eu poderia pegar neste fator, 2 está a multiplicar pelo logaritmo e levá-lo para a expoente do argumento, ou seja, obtendo ainda o logaritmo de B ao quadrado na base 4. Esta questão dá para resolver de várias formas, não necessariamente desta que eu vou aplicar. Há 2, 3, 4 formas de vocês encararem este exercício, depende depois das propriedades que vocês se atiram. Eu vou aqui aplicar a resolução que me está a bater neste momento na cabeça. E então, sendo assim, esta expressão, eu poderia dizer que seria equivalente a ter o logaritmo de A na base 4 mais logaritmo na base 4 de B ao quadrado, e a isto ainda a ser igual a 1. E agora vou aplicar a propriedade
quando temos a soma de dois logaritmos, podemos transformar isto num único logaritmo, multiplicando os argumentos. Ou seja, manteria a base 4, daí a minha necessidade em fazer a mudança de base, e multiplicando os argumentos ficava com AB ao quadrado, tudo dentro do argumento deste logaritmo, igual a 1. E agora eu aqui poderia obter o valor de A vezes B ao quadrado, dizendo então que AB quadrado seria exatamente igual à base do logaritmo, que é 4, elevado a 1. Elevado a 1 seria 4. Ou seja, eu neste momento, sei que A vezes B ao quadrado é igual a 4. Eu agora tenho que dar valor ao logaritmo de A ao cubo vezes B à sexta na base 4. E reparem, comparando os expoentes desta expressão, A elevado a 1 e B ao quadrado, com estes, onde temos A elevado ao cubo e B elevado à sexta, dá para perceber que estes expoentes aqui, A ao cubo vezes B à sexta, são 3 vezes maior do que estes. Ou seja, eu tenho aqui A elevado a 1, B quadrado igual a 4. Para obter A ao cubo B à sexta, o que eu poderia fazer é elevar ao cubo ambos os membros. E então aqui neste primeiro membro obteria A ao cubo B à sexta a ser exatamente igual a 4 ao cubo. Logo, este logaritmo é exatamente igual a eu ter logaritmo base 4, substituindo A ao cubo B à sexta por 4 ao cubo e aplicando então a propriedade do logaritmo da potência, né? Este expoente pode passar a multiplicar pelo próprio logaritmo, obtinha 3 vezes o logaritmo de 4 na base 4, o logaritmo de um valor na mesma base é igual a 1, então obteria 3 vezes 1, o que seria exatamente igual a 3. Sendo assim, a resposta correta a esta questão seria a opção A. Fiquem aí, que eu volto já de seguidinha, não tarda nada. Até já.